tarde. Senhor Caio Ferrari Oliveira. Isso. Está aqui como testemunha, tem o dever de ter a verdade, tá? Sim. Procura não mentir para não se complicar. Tudo bem. Ok, pois não, doutor. O que ele sabe nesse caso? Quem é o Do... senhor é morador do condomínio? Funcionário da empresa? Da empresa. Funcionário da empresa. O que ele sabe? O senhor realizou o corte de fornecimento do imóvel? Qual função o senhor faz? Né? Faturamento. Faturamento? Então o senhor não participou do corte. Não, na verdade, assim, eu fico responsável pelo corte, ficava responsável pelo corte na época. Então eu presenciei, eu acompanhei todo o procedimento que foi realizado lá. O que foi realizado lá? Foi assim, posso começar desde o início? No dia 22 de junho de 2016, foi quando o usuário compareceu lá no atendimento da Águas de Andradina solicitando a viabilidade de uma ligação nota. E esse procedimento ele é feito para quem vai prosseguir com o pedido de ligação nota. E no dia 24 foi dada viabilidade afirmativa dizendo que tinha como fazer a ligação lá. A partir dessa data, o usuário não retornou mais no atendimento. Passado 8 meses após, que foi no dia 13 de fevereiro de 2017, durante uma varredura que a gente fez lá no bairro para pegar as ligações que não estavam hidrometradas, e durante essa varredura foi verificado que a ligação lá não tinha hidrômetro. E aí foi onde a gente tentou entrar em contato para fazer a padronização da ligação. E Chegou a entrar em contato ou já foi de pronto, já realizou o corte? Nem avisou? Não chegou a realizar nada. Não chegou nem a avisar o usuário que teria feito o corte? Não, depois dessa visita a gente chegou lá para executar o corte, aí o usuário impediu da gente de executar. E aí nesse impedimento a gente não executou o corte. Quando foi isso? Data específica? Foi no dia... Não, mês. É que eu tenho anotado aqui. Aí quanto tempo depois você retornou? Então, depois que a gente entrou em contato com ele, a gente, como ele não autorizou a gente a executar o corte, a gente deu um prazo de 10 dias para ele poder regularizar a ligação dele. O que ele precisaria fazer para regularizar? A caixinha padrão, que não estava executada. Isso é de responsabilidade de quem? Do usuário. Não é da empresa? Não. Mas a empresa já fornecia água para aquele condomínio? Para os outros imóveis daquele condomínio? Já estava fornecendo ou não? A ligação já estava parada, todas as ligações do bairro já estavam paradas. Parada? Parada significa quando é loteamento novo, as ligações ficam tudo paradas de um certo lado. Assim, Eu quero saber se os outros imóveis ali da vizinhança tinha. já havia fornecimento de água regular. Vou pedir para o doutor parar de sinalizar com a cabeça. Doutor, por favor, né? Não, só Mas para eu- acompanhar. no lugar dele. Por favor, tá? O senhor poderia ter? Sim, desculpa, eu Já estava. acompanhando. Agora eu estou interrogando, né? Depois o senhor vai ter a oportunidade de fazer as perguntas. Então já havia outros imóveis ali da vizinhança que já estavam regularizados. Sim. E outros que não estavam. Ou era só os autores que não estavam? Não, alguns não estavam. E esses outros, o que foi feito também? Mas assim, os outros, tudo depende da disponibilidade da pessoa. A pessoa que comprava o loteamento lá, ela que ia na Águas de Andradina solicitar a ligação. Ou solicitava ligação, ou então não teria fornecimento de teria água em tese, né? Justamente. Mas nesse caso eles solicitaram em fevereiro o serviço de 2016, não foi? Na Em verdade, junho ele não de 16. solicitou. Em junho de Em 16, junho de 2016, solicitaram. então, ele foi Por lá... que não foi instalado naquela época? Não. Ele solicitou uma viabilidade para ver se tinha como fazer uma ligação lá. E aí, no dia 24, 2 dias após, foi dada uma viabilidade favorável que tinha como ele instalar a caixinha lá. Diante disso, ele não retornou. Quem providencia a caixinha é o próprio usuário. Isso, aí ele não retornou lá. Aí somente no dia... Isso tem documento? Está Tem, documentado? tem viabilidade assinada. Pois não. Só para esclarecer, a viabilidade é uma coisa, o pedido de ligação é outra? Isso.
São coisas completamente diferentes. A viabilidade é para aprovação da caixa, é aquela caixinha que coloca para verificar se tem como fazer a ligação ali. Esse é um procedimento. A partir dela, dando a posição favorável, aí que pede a ligação nova de água. Então pede a ligação depois de ter a caixinha? Ou Isso, somente depois que é a caixinha. Posso? No dia 13 de março, após a solicitação da ligação de água, o que aconteceu? Você lembra? Na casa dele? Sim. Após a gente ter feito a varredura lá, a gente foi dado um prazo de 10 dias para a instalação da caixinha. E aí no período desses 10 dias ele realmente foi lá e fez a caixinha e assinou o pedido de ligação nova e do corte do ramal antigo. Isso quando? Em 2017? Hã? 2017? Foi, já no ano seguinte, em 2017, em março. Aí ele assinou esse contrato de ligação nova para executar e a caixinha que já estava pronta, ele também assinou para fazer o corte da ligação que estava irregular. E assim que ele assinou, a gente foi proceder com o serviço que ele mesmo tinha solicitado, que era a ligação nova e o corte. No momento que a gente chegou para a execução, ele não autorizou a gente executar a ligação, porque ele não queria que cortava o asfalto lá. Então ele não, mesmo assinando, ele não autorizou que... Para fazer a ligação tinha que cortar o asfalto? Não, tinha que cortar a ligação que estava irregular. E para isso tinha que cortar? Cortar uma e fazer uma nova, porque estava do lado errado. Tá. Então assim, a gente chegou lá para executar esses dois serviços que ele mesmo tinha assinado. Aí no ato da execução, ele não autorizou a gente fazer, sendo que ele mesmo tinha assinado. Qual motivo foi alegado? Disse que não era para cortar o asfalto. Foi isso. Isso antes dos senhores retornarem para fazer o corte definitivo? Ou foi naquele dia que houve corte da ligação direta? Depois dele ter comparecido na empresa solicitando o pedido. Não, então, eles foram lá e não fizeram, nem a ligação na caixinha e nem o corte. Não. Então os senhores foram uma terceira vez? Isso. Enquanto ele não foi lá assinar pelo contrato do serviço, a gente não fez nada. Até porque os prazos chegaram. E aí depois, quanto tempo depois voltaram para fazer o corte da ligação direta? A data eu preciso olhar, mas... Mais ou menos. Mas assim, a gente tem prazo para execução, não fugiu. E assim que ele assinou o contrato para a gente executar o serviço, a gente já foi lá fazer. Um dia após, 2 dias no máximo. Naquele dia o senhor disse que acabou não fazendo efetivamente o corte, né? Não, porque não foi autorizado a gente executar. E depois, quantos dias depois, voltaram para efetuar esse corte que houve aqui? Na verdade, assim, a gente foi para executar, ele não deixou a gente fazer a ligação nem o corte. Como ele não autorizou a fazer a ligação, que padronizaria a ligação dele, a gente executou o corte. Naquela data? Naquela data. Executamos o corte e ele não deixou fazer a ligação. Aí no dia seguinte, num contato telefônico, a gente falou assim, o corte está efetuado, a gente está ligando para você se você quer que faça a sua ligação, senão o pedido vai ser cancelado. Aí ele falou assim, não, pode proceder, eu quero que faça a minha ligação. Então de um dia para o outro, um dia cortou e no dia seguinte fez a ligação que ele tinha pedido também. Quantos dias então ele ficou sem fornecimento de água? Algumas horas, de um dia para o outro. Um dia, então? Acredito que menos. Ele já estava morando no local? Já, desde 2016. Foi a data que a gente tinha... Pois não, doutor? Se é padrão em alguns tipos de ligação, se é padrão a necessidade de cortar um pedaço de asfalto, que depois é reconstituído, só para saber se é padrão da empresa fazer esse tipo de ligação. Eu gostaria de impugnar a pergunta do doutor, porque pelo que consta o depoente, ele trabalha no faturamento, ele não vai ter conhecimento técnico a respeito disso. Faturamento, né, doutor? Não, ele deixou claro que ele acompanhou. Mas acaba não sendo relevante. Alguma outra? O faturamento Nas outras ligações que a empresa fez, houve a necessidade de fazer corte de asfalto? Não. E por que a dele haveria? Porque foi colocado do lado incorreto. Incorreto? Como assim? Porque assim, lá todos os pontos de ligações têm um lado específico.
E como ele pediu a viabilidade para ser feita, a empresa que ia lá ia distinguir o local que era para ser executado. Esse procedimento não foi feito. Normalmente não se é necessário, então, abrir o asfalto. Senão, naquele caso, porque a gente estava Isso. do lado errado. Exatamente. Pois não. Tem sim. alguma, doutor? Mais alguma? Se eles notificaram os autores de que estaria incorreta esse material, não esqueci o nome, fugiu o nome agora, o padrão, né? Se eles notificaram os autores se o padrão estava equivocado, do lado equivocado. Na verdade, assim, a gente fez a presença Eu lá. gostaria que fosse sim ou não, se foi notificado ou não. Você não tem que responder, não é responder exatamente. Pode ser até para entender melhor, né? Foi notificado dessa questão? Então, De que a caixa... Foi a caixa que estava instalada errado? No lado errado? não, na verdade não tinha caixa. A única coisa que estava errada era a ligação que estava irregular. Não era a caixa. Ligação direta lá. Direto. Nem tinha caixa. Doutor, por favor. Não é o momento, doutor, a gente quer aqui, tá, doutor? Vamos respeitar, né? Alguma outra, doutor Pedro? Sim, só para organizar isso aqui. Gostaria então que o disse que não existia caixa, não existia o ramal, né? Se essas fotos são verdadeiras, então. Sim, isso aqui não é um ramal. Não, isso aí Quais folhas, doutor? Preciso deixar. Folhas 68, relatório da água de Andradina. Folha 68. Vamos lá. Deixa eu localizar aqui. Uhum. Pode dar a volta? Está parecendo uma grade, é isso? Isso. Uma grade. Na verdade é a grade, O que é isso? e como a gente pode ver, é a montagem de um cavalete. É. E todo cavalete ele tem que ser provido de medidor para fazer a medição da água mensalmente. E aí dá para ver que não tem nenhum medidor, é uma ligação direta. Isso foi constatado, então, no dia que os senhores foram instalar a Não, no ligação, momento- não havia caixa. é isso? Isso, no momento da varredura, no dia 13 de fevereiro de 2017, foi quando foi constatado isso aí. fevereiro. O que o senhor queria? Ele disse que, num determinado momento, ele disse que o cavalete tinha sido instalado do lado errado. Foi isso que eu entendi. Então, isso Aí aí depois depois ele respondeu que não houve notificação para os autores. Não, o que ele disse foi que foi, o que eu entendi, que foi instalado de forma irregular. a irregular, a direta, né? Que foi instalada do lado errado. Isso é direta. Diretamente. Não foi a caixa, é isso? Não. Não tinha o local onde ficaria a caixa e o hidrômetro, né? Isso. Não é isso, não é isso. A ligação estava do lado, irregularmente do lado errado, e o cavalete em si estava irregular também por conta de não ter hidrômetro. O cavalete é o quê? O cavalete é para o... fazer a ligação correta? Isso, também. É o dispositivo que vai Então, para foi notificado os autores de que esse cavalete estava do lado errado? Então, a notificação em si não foi feita, mas o usuário chegou na empresa solicitando a viabilidade de instalação da caixa, porque eu acredito que saberia que toda ligação tem que ter provida de hidrômetro. E foi encontrada uma ligação direta lá sem hidrômetro nenhum. Então, Não, isso aí é... o consumo estava sendo consumido sem cobrança nenhuma. O que para nós... Você sabe por que houve essa necessidade? Não foi porque a empresa se recusou a fazer a instalação? Em nenhum momento. Fornecimento? Em nenhum momento. A todo momento, assim como ele compareceu na Porque empresa... havia outros moradores da vizinhança que também fizeram essa ligação direta, porque a empresa se recusava. Né? Parece que a versão era essa. que seja feito, mas todo o procedimento é dado único para cada imóvel. Então, especificamente hoje, do imóvel dele, foi quando a gente estava irregular. Não tinha nenhum problema quanto em relação ao construtor, Nada. alguma burocracia que estava faltando, nada. Nenhum. Pois não. Novamente, Excelência, eu gostaria que ele esclarecesse. Depois da notificação da viabilidade, do pedido de instalação de água no imóvel, houve a fase da viabilidade.
qual que foi o resultado dessa viabilidade e se os autores foram notificados desse resultado dessa viabilidade e dos procedimentos que eles deveriam adotar. Não. A princípio se você vai na empresa para solicitar uma viabilidade é porque você já quer uma ligação nova. Isso é fato. Então, a partir do momento que ele foi na empresa e solicitou uma viabilidade de ligação, a viabilidade é só para saber se a caixa padrão vai ser instalada, mas é procedente de uma ligação nova. Então, a partir do momento que o usuário vai lá, pede uma viabilidade, é para uma ligação nova, isso é claro. Não, mas eu queria saber em relação ao resultado dessa viabilidade. É procedimento no atendimento. A viabilidade é feita em 24 horas. Após a viabilidade, volte ao atendimento para solicitar o pedido de ligação. O usuário teria que voltar para tomar tempo. Processo normal, diário, que é feito. Eles não retornaram? Não. Foi isso no junho de 2016. E na varredura somente Houve apuração por parte da empresa de outras ligações irregulares lá nesse condomínio? Você parece naquela época? Se houve mais? Houve. Por qual motivo, senhor? É justamente isso, ligações irregulares. Sim, por que não havia a ligação correta? Por que lá não havia ligação correta? Por uma falta de iniciativa do usuário, ou por uma dificuldade técnica da empresa de fornecer isso? Não. Tanto é que a maioria das casas lá são todas hidrometradas. Então, assim, foi parte do usuário mesmo. Se houve corte da água de outras casas que estavam na mesma situação dos autores? Se houve? Sim. Se em caso estivesse da mesma situação, houve. Houve efetivamente ou eles foram notificados e não chegou até o corte? O procedimento foi dado o mesmo. Então, o senhor chegou a acompanhar outros Lembra cortes? de algum outro? Eu cheguei. Lembra de algum outro caso? Eu lembro. O nome de uma pessoa, eu posso falar? Pode. Tem um caso da Rosângela, que tinha o mesmo caso. Tinha uma caixinha, mas não tinha uma ligação. Foi antes ou depois do caso dos autores? Durante. Isso é irrelevante também. A varredura foi feita vários imóveis naquele mesmo dia. Na mesma época. É a mesma época. Eu tenho excelência. Já que a justificativa para suspender o fornecimento foi o impedimento dos autores em cortar o asfalto, como que eles cortaram se ele pediu? Posso responder? E já que cortaram, só para... Se cortaram, por que não fizeram a ligação da água? O código que foi executado foi justamente a autorização do usuário, porque ele assinou para executar esse código. Esse corte era para quê? Para fazer a ligação? Para cancelar a ligação que estava irregular e fazer uma nova. E por que não foi feita então a ligação nova? Porque não foi autorizado, não deixaram a gente executar. Mas não tinha a caixinha lá? Não tinha o... Não deixaram executar. No momento da execução, fui ao local, inclusive tinha polícia. Mas tinha todo o material interno que pudesse? A escavadeira estava lá para executar toda a ligação. Não, falo internamente na casa. Tinha ligação, tinha essa caixinha que você falou. A caixinha já estava pronta. No momento, saiu os dois serviços juntos. No momento que era para fazer o corte, era para fazer a ligação junto. Como não foi autorizado a cortar a rua, porque ele não queria que cortasse a rua, então o procedimento do corte era para ser sido executado, e foi. Agora, da ligação, não foi autorizado a gente ligar, só foi autorizado no dia seguinte. E por quê? Você sabe que não foi autorizado a ligar? Ele já falou isso, né? Não queria que cortasse a Vai rua. saber falar de novo, doutor. Não queria que cortasse a rua. Desculpa. Direito do senhor fazer perguntas. Então, o senhor se compõe de forma adequada, né? O senhor é daqui da Comarca? Desculpa. Oi? Não sou. Porque aqui é Comarca. É outro procedimento. Os advogados são mais respeitosos. Pois não. Não autorizou a cortar porque eu acredito que não queria que cortasse asfalto, era essa a justificativa. Então, uma vez que foi cortado, foi no mesmo dia o corte? O corte foi num dia, que era para fazer os dois serviços de uma vez só, foi no mesmo dia. Porém, como não autorizou, a gente só executou o corte conforme ele tinha solicitado. Esse corte como que é? Dimensões? É grande? Ele já foi restaurado imediatamente? Então, é o seguinte, como foi para fazer os dois serviços num dia só, ele não queria que cortasse, ele não autorizou fazer o serviço. Como a ligação estava irregular, a gente teve que executar o corte lá. O corte foi executado. A gente levou uma reta escavadeira, eliminou o ramal. Uma ligação que é clandestina tem que ser eliminada. Então foi eliminada aquela ligação
E somente no dia seguinte, que em contato, falou assim, ó, vai ser feito o cancelamento do pedido, o senhor autoriza a fazer? Aí foi quando, não sei se ele desistiu, aí ele autorizou a fazer a ligação. E para fazer essa ligação nova, foi utilizado esse mesmo corte ou houve necessidade de outro corte? Não, são serviços diferentes, todos têm custo, aí ele assina autorizando a fazer o serviço. Mas não foi necessário fazer um outro corte? Não, só... Foi. Foi. Então foi feito um corte para regular, foi um corte para ligação regular e outro corte para ligação. Isso, é porque o terreno, como era grande, então dá coisa de metro, 10, 12 metros. Então de um lado estava o corte regular e no outro teve que cortar para fazer a ligação correta. E a reconstituição foi feita logo imediato, duas faltas, no mesmo dia ou ficou? Do corte foi, porque foi eu que levei a massa. A massa para... Então a restituição no mesmo dia, a reconstituição do asfalto. Foi. E agora porque ele não autorizou para fazer a ligação no dia do corte, você não sabe. Aí é só o usuário. Eu queria saber se ele acompanhou a ligação de água no dia seguinte. Se ele estava lá no dia. Não, só o corte no dia. Eu vou pedir para o senhor, eles que não cortaram a rua, não fizeram a ligação porque eles proibiram a entrada na casa. E o senhor perguntasse para eles se há necessidade de entrar na residência para fazer a ligação, o senhor advirta ele novamente que ele passou. Há necessidade de entrar na casa, fazer a ligação correta? Nesse caso não, porque o cavalete a caixinha estava pro lado de fora, então não tinha necessidade de entrar. Então, a não ser que entraram para retirar aquele cavalete que estava sem hidrômetro. Mas a necessidade de fazer a ligação não precisava entrar, porque ele teve que fazer uma mureta para fazer a instalação dessa caixa. Então a ligação da rua até a mureta, aí não precisa entrar. Aí a parte interna, que é de responsabilidade do usuário, aí, mas não entra. Nesse caso, não, eu acredito que não precisou. Pois não, doutor. Ele acabou de dizer que cortou a rua, não fez a ligação porque ele proibiu a entrada. Senão você entrar na casa, você vai explicar. Não é que não falou proibiu, não falaram proibiu a entrada. Falaram proibição de execução da ligação. Eu não falei a entrada da casa. A execução era externa, não daria para fazer mesmo contra a vontade. Mas aí teve polícia no local, foi uma situação bem difícil lá. Normalmente se faz a ligação externa? Faz. Assim, só a pedido do usuário ou mesmo contra ele naquela situação em que já estava tudo pronto? Então, na verdade, fomos impedidos de executar. Por quê? No ato da ligação não estava, mas quando eu cheguei ao local do corte, eles estavam no local. Eles quem? O usuário. Mas eles diziam que não era para instalar naquele dia? Não, para mim não. Mas os Você funcionários... tem contato com os funcionários? Os funcionários ligaram e falaram, não estão deixando a gente executar a ligação. Por qual motivo? Para não cortar os fotos? Essa era a justificativa deles. O corte daria um prejuízo de locomoção, assim? O corte do asfalto? Esse prejuízo? De locomoção, dificuldade de locomoção? Eu não estou entendendo essa questão de corte ser tão porque, assim, relevante, né, para a ligação... impedir a ligação. É porque assim, a ligação com corte no asfalto, ela teve que cortar porque teve que, não sei se o senhor vai entender, teve que tirar diretamente da rede coletora da rede distribuidora de água. Então assim, lá no loteamento, todos os lotes são tudo, a ligação parada está tudo de um certo lado. E esse certo lado que está parado foi onde ele fez a garagem dele. Então não tinha a possibilidade de ter a caixinha padrão ali, porque a garagem estava ali. O projeto da casa dele estava com a garagem daquele lado. Tá, então naquele dia do corte houve a previsão de fazer a ligação nova, é isso? Houve. E aí no dia seguinte veio a solicitação, como foi? Isso, no dia seguinte... De que forma? No dia seguinte a gente entrou em contato com ele, falou que o pedido ia ser cancelado se ele gostaria de proceder ainda com o pedido, já que já tinha assinado, já tinha autorizado a execução. E ele falou que sim, que poderia ir lá fazer. O usuário. O senhor entrou em contato, foi o senhor mesmo? Não, foi uma funcionária, mas eu estava do lado. Como foi feito esse contato? Foi por telefone? Via telefone.
E aí foi autorizado verbalmente. E a empresa foi naquele mesmo dia e instalou? E executou. Pois não. Vou insistir mais uma vez no senhor. Eu quero que ele explique se houve a proibição do usuário, se não há necessidade de ingressar na residência para fazer a ligação ou cortar, por que eles não Era a ligaram? questão do corte, É né? isso que eu Porque queria saber. que Por ele que não ligaram? foi a questão. Agora, se ele disse alguma outra versão lá no início, que aí eu já não está gravado, e aí vai ser objeto de argumentação, né? Entendeu? Tá bom, mas ele me parece que é esse, né? A questão do corte, não é isso? E aí eu não sei se ele falou antes alguma outra coisa. Certo. Tá bom? Eu vou. Tem mais ele disse que constatou várias ligações irregulares e inclusive suspensão. Queria saber se foi instaurado inquérito para apuração de furto de mais alguém além do Thiago. Inclusive foi ele que foi responsável pela comunicação do crime. Queria saber se ele comunicou com o resto do crime de mais alguém. Igual eu falei, todo procedimento que, da mesma forma que foi feito com o usuário, foi feito. Não houve tratamento diferenciado em relação ao seu Thiago? Em relação a esse período de consumo que não houve contraprestação, como foi resolvido? Não entendi. Não houve consumo durante o período da ligação irregular? Houve. Como foi feito? Está sendo cobrado esse consumo? Assim, a gente foi feita uma estimativa de prejuízo. Eu não sei se foi apresentado. Mas assim, todo o período de uma ligação sem cobrança teve uma perda aí. Então, a empresa está cobrando ou não? Isso que eu quero saber. Eu preciso ver com ele. Não, eu quero saber do senhor. O senhor sabe ou não sabe se está sendo cobrado? O senhor não sabe? Não, dele ainda não foi, mas teve uma estimativa de prejuízo calculada, mas não foi feita a cobrança. Excelência, ele não respondeu a pergunta se foi aberto inquérito policial contra os outros usuários. Sim, Em outros foi aberto? Se ele comunicou, né? Isso ele sabe, se ele comunicou. Boletim de ocorrência? Isso. Não sei te informar, porque é muito antigo, pode ser que sim. O procedimento é fazer, mas... De outro usuário que o senhor tenha se lembrado de ter dado início à ocorrência, o senhor não sabe. O senhor ter lavado o boletim, não. Levado ao ocorrência. Porque nesse caso específico foi o senhor que deu início. Teve alguma peculiaridade pelo fato? Não. Não. Esse específico não. É função do senhor, o que eu quero saber se é função do senhor comunicar esses fatos à polícia para que ela dê início ao boletim de ocorrência. É função do senhor dentro da empresa? Na época, sim. Tem alguma justificativa para os outros casos não terem sido apontados criminalmente? Eu tenho. O senhor sabe por que em relação aos outros casos o senhor acabou não dando início, comunicando o fato à delegacia? Ele falou que não se lembra. Deixa ele responder. Assim, eu não estou entendendo diante dos outros fatos. Eu informei que, da mesma forma que foi dada a tratativa desses, são dados para os outros Em casos relação também. aos outros, algum outro funcionário pode ter dado a notícia, é isso? Não, é o mesmo procedimento para todos. O senhor não se recorda de ter feito também um boletim de ocorrência em relação aos demais funcionários? Assim, já não sei, não recordo. Eu quero saber se em relação ao senhor Thiago, o senhor fez por alguma outra motivação que não fosse a obrigação funcional? Nenhuma. Não tem nada contra a pessoa dele, nem da família. Nenhuma. Pois não. Não, nada mais. Em geral. Claro que não foi feito. Obrigado, senhor satisfeição.